Vamos falar sobre autocrítica e como isso poda a sua essência. Durante muitos anos mesmo, inclusive até o começo desse ano, até o meio, até ontem, aquela. Eu era uma dessas pessoas que me autocobrava demais, me auto-julgava, me autocriticava. Na verdade, eu não gostava de mim, né? Na minha cabeça, tudo que eu fazia era ruim, tudo que eu fazia era pouco, eu não me achava inteligente o suficiente, eu não me achava bonita o suficiente, eu não me achava sábia o suficiente. Então, esse meu excesso de controle, né, e a minha vergonha de mostrar quem eu sou, a minha vergonha de postar nas redes sociais, a minha vergonha de falar, de expressar, né, as minhas emoções, os meus sentimentos, expressar a minha verdadeira essência para as redes sociais e para os outros, vinha muito disso daí. Dessa autocrítica, desse autojulgamento, de achar assim, né? Ah, mas quem vai te ouvir? Você fala tanta besteira. Quem vai te ouvir? Você fala tanta besteira, você não fala nada com nada. Cara, eu tinha muito dessas crenças, porque desde quando eu era criancinha, eu ouvia muito isso dos meus irmãos, né? Os meus irmãos eram mais velhos. Não somos irmãos do mesmo pai, pronto, só a par de mãe. E aí, eles me criticavam muito, sabe? E eu recebia esses hates, né, da minha família, da mais parte dos meus irmãos. Então eles me chamavam sempre de, você é burra. E, gente, eu tenho TDAH, dislexia, fui diagnosticada depois de adulta. Então, tipo assim, naquela época não existia isso. Você tem TDAH, você é dislexa. Então, era só que você era burra mesmo. Você é burra, você é burra. Então eu ouvia muito essa palavra. Ouvia muito, nossa, você não fala nada com nada, porque uma criança com TDAH, ela vai falar, né, o que vem no coração dela. Ela não fica se poldando, não, né, se corrigindo, né, ela fala o que vem na cabeça, porque a gente tem um delay no córtex pré-frontal que não deixa a gente pensar antes de falar, então a gente fala e depois pensa, né. E aí, acontece, eu cresci ouvindo isso. Que você é burra, que você é isso, que você é aquilo. E isso virou uma crença na minha cabeça. Então eu comecei a estudar muito. Eu comecei a estudar muito, comecei a ler muito, comecei a fazer vários cursos para me tornar uma pessoa inteligente. Só que eu fui percebendo que não importava o quantos livros eu lia, quantos cursos eu fazia, eu sempre me achava burra, sempre me achava. E era uma crença que eu carregava, né? Dessa época. E por isso eu me policiava tanto, sabe? Porque eu usava essas crenças contra mim mesma. Então, sempre que eu pensava de fazer alguma coisa legal, eu falava, não vou fazer isso não, isso aqui é besteira. Então, não, isso daqui não, porque eu não sou inteligente o suficiente pra fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Não, isso daqui não, porque pra fazer isso daqui você tem que ser uma pessoa muito sábia. E aí eu comecei a perceber, eu me acho um lixo, né? E eu comecei a perceber que essa autocrítica, que essa poldação toda aí, tava simplesmente interferindo a minha verdadeira essência de expressar quem eu sou. Tava prejudicando a minha criatividade. Tanto é que a minha criatividade ela tava bloqueada durante muitos anos. Porque eu não me permitia criar. Porque na minha cabeça era aquilo, imagina, isso daí é besteira, ninguém vai ver isso, ninguém vai... E aí eu poldava a minha criatividade, poldava, né, a minha essência, porque tudo que eu sentia de fazer, eu achava que era irrelevante, que era besteira, que eu não podia porque eu era burra, não podia porque eu não era... Entendeu? E aí o que acontece? Depois que eu aprendi o autoconhecimento, depois que eu aprendi a me amar, depois que eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou, né? Depois que eu aceitei todas as minhas particularidades, aceitei a forma como eu me expresso, fiz as pazes com a minha criança ferida, fiz as pazes comigo, eu fui percebendo que eu fui me permitindo mais.
fui falando mais, fui me permitindo expressar mais. É como se eu não sentisse mais vergonha de quem eu sou, sabe? É como se eu não sentisse mais vergonha de falar nas câmeras, de falar com as pessoas, para as pessoas, porque eu comecei a gostar de quem eu sou. Eu comecei a gostar de quem eu sou. Então, o amor próprio, ele te ajuda até na sua autoexpressão. Isso corta as amarras que você mesmo se colocou. Isso, você para de se poldar tanto, sabe? Para de querer parecer perfeita e você começa a aparecer da forma como você é, sendo você. E como você gosta disso que você não se policia tanto, entendeu? Então, tipo assim, você aparece de uma forma espontânea e não tá nem aí com a opinião dos outros. Porque o que os outros vão achar. Por quê? Porque você se gosta. Então, tipo assim, se os outros não gostarem, problemas são deles e eu me gosto assim. Eu gosto de me expressar dessa forma, eu gosto de falar sobre esse assunto, porque eu gosto de mim, eu gosto do meu conteúdo. Então, se eu gosto do meu conteúdo, por que eu vou ter vergonha de expor, de falar, de deixar as pessoas verem, né? Então, depois que eu comecei a me aceitar de verdade, eu comecei a perceber, eu fui permitindo ser mais essência, sabe? Eu fui permitindo mostrar quem eu de fato sou, sem vergonha, sem medo de julgamento, permitindo mostrar os meus defeitos, os meus erros, gostando de tudo isso. Porque eu aprendi a gostar de quem eu sou e eu sou tudo isso. Se você é uma pessoa que se considera também muito autocrítica, é por isso que a sua criatividade ela tá travada. É por isso que você não consegue criar, é por isso que você não consegue se sentir feliz, alegre, contente, porque você se reprime muito. Você tenta todo o tempo ali ficar se corrigindo, e quando você tá todo o tempo se corrigindo, isso demonstra que você não tá satisfeito com quem você é, né? Não tá satisfeito com a pessoa que você se tornou. Claro, a gente tem que todo tempo ir atrás da nossa melhor versão, né? E a nossa melhor versão é quem de fato já somos, em essência, porque a nossa essência é a nossa melhor versão, porque a nossa essência está o nosso espírito, está a fonte criadora, está Deus, e essa é a nossa verdadeira expressão. Então, quando você se permite ser você, né? Em essência, você já está sendo a sua melhor versão, sabe? E para que você consiga se conectar com a sua essência, você tem que se permitir mais, você tem que aceitar a sua essência, né? Você tem que aceitar as suas características. Então, se você é uma pessoa que sorri, que dança, que, sabe, uma pessoa quente, se você é uma pessoa intensa, se você é uma pessoa alegre, cara, essa é a sua identidade. Não tenta mudar isso para agradar uma sociedade que também tá perdida, que tá todo mundo fora da sua verdadeira essência, né? Então, para de querer ser guiada por uma sociedade doentia e vai cada dia mais para dentro. Se permita mesmo errar, se permita conhecer você de verdade e se aceite, que aí você vai ver que conforme você vai se aceitando, você vai se poldando menos e com isso você vai fluindo melhor na vida, vai se tornando uma pessoa mais alegre, mais confiante, mais grata, e a sua criatividade volta, mais criativa. Aí é onde você consegue externalizar tudo isso, onde você consegue entregar tudo isso, né? É onde a gente consegue transbordar todo esse amor. E aí tudo que você fizer vai dar certo, porque você está fazendo através da sua essência, se permitindo, gostando de quem você é, gostando de tudo que você entrega, né? Gostando das suas particularidades e se permitindo criar através disso. Nossa, a vida fica muito mais leve quando você se aceita e se aceita de verdade. A vida fica muito mais fácil quando você para de se criticar tanto.